Boa tarde, senhores peticionários, boa tarde, senhores deputados, boa tarde, senhores assessores. Vamos dar início à reunião da 12ª Comissão e eu começarei, portanto vamos iniciar pela primeira parte. Logicamente eu darei a palavra aos peticionários da petição Salvemos o Cinema Império, a quem darei a palavra ao Sr. Paulo Tracoso. Terá 10 minutos para uma primeira intervenção, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos e no final os peticionários terão mais 10 minutos para responder ou dar mais alguma informação. Então, muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, por nos receberem nesta casa. Talvez começar porque é que surgiu esta petição. Esta petição surge por uma notícia, como muitas vezes começa um argumento de um filme, é por uma notícia de jornal. A notícia dizia que o Império ia deixar de ser um equipamento cultural edificado e isso chocou-nos porque, se é verdade que nos anos 80 a IURD comprou e se instalou lá, a verdade é que aquilo era um símbolo do cinema que existia na capital e esse choque, até porque há um passado constante de cinemas, teatros, etc., que têm sido destruídos, modificados. O parque ligado ao cinema e ao teatro tem sido destruído sistematicamente e desapareceu da nossa cidade. Os alfacinhas sentiram isso constantemente com o desaparecimento desse património ligado ao cinema e ao teatro e à música, etc. Daí decidimos fazer este abaixo-assinado e sentimos que houve, de facto, uma adesão enorme e rápida. Em 3 dias chegámos às 13.000 assinaturas. Suspendemos, como é óbvio, chegavam as 13.000 assinaturas para chamar a atenção do que nos levava a este abaixo-assinado e endereçámos aqui à Assembleia da República e à Sra. Ministra da Cultura, ao Sr. Presidente da Câmara e ao Sr. Presidente do Património Cultural perante o que se levantava. Eu passo a ler aqui a nossa introdução, que era o Cinema Império, inaugurado a 24 de maio de 52, é uma das joias culturais e arquitetónicas de Lisboa, com uma história riquíssima que marcou gerações. Este edifício emblemático, concebido pelo arquiteto Cassiano Branco, é um testemunho vivo do modernismo português e um espaço onde a arte, a memória e a cultura convergiram durante décadas. Ao longo da sua existência, o Cinema Império não foi apenas um local de exibição de filmes, mas também um palco de momentos históricos e artísticos. Recebeu o primeiro Festival da Canção em 58, foi berço do Teatro Moderno de Lisboa, acolheu concertos de lendas como Count Basie e Quincy Jones. Aliás, eu, por exemplo, vi lá um concerto do Cliff Richard e dos Shadows, pronto, em relação à música moderna, e estreou obras cinematográficas que marcaram o panorama cultural nacional, incluindo o Coraçado Potemkin no período pós-25 de Abril. Aliás, o Império era uma grande sala de grandes filmes de entretenimento, mas também tinha uma sala que era o estúdio, que tinha cinema de Nouvelle Vague, etc., dos grandes clássicos do cinema, havia lá Bergman, Godard, Truffaut, etc., nesse cinema. Mas levantávamos nós também que, no entanto, o futuro deste património está em risco. A recente aprovação pela Câmara Municipal de Lisboa do projeto de alteração do uso do Cinema Império, que pretende convertê-lo de equipamento cultural para equipamento religioso. Sobre este assunto, de qualquer maneira, a Câmara Municipal de Lisboa ratificou aquilo que estava decidido e no dia 19 de dezembro foi modificada a decisão. O Sr. Presidente da Câmara teve a amabilidade de me convidar a ir à Câmara e falar com ele e com os vereadores, com alguns vereadores, e, no entanto, havia outras preocupações, que aliás passo a dizer que era a descaracterização do edifício. Na proposta atual inclui mudanças irreversíveis que não respeitam o valor patrimonial do imóvel, como a remoção dos elementos arquitetónicos e decorativos originais
incluindo as estrelas, as esferas armilares e o letreiro do Império, que não só está virado à Alameda, mas havia um outro que estava virado à Almirante Reis. Isto eram os mais notórios, entre outros. A legalização de obras ilegais interiores, intervenções realizadas nos anos 90 sem aprovação, que estavam agora a ser regularizadas, a falta de clareza sobre a salvaguarda patrimonial, os pareceres emitidos pelo Património Cultural levantavam dúvidas sobre a reversibilidade de alterações propostas e sobre a proteção de elementos icónicos, como o painel cerâmico do João Fragoso e as pinturas murais do interior. Entretanto, claro que aqui referíamos também o desaparecimento do Cinema Império, seria mais uma perda irreparável para Lisboa, numa lista crescente de espaços culturais icónicos que foram abandonados ou transformados sem consideração pelo seu significado histórico. Este padrão reflete uma preocupante negligência face ao património cultural e ao direito dos cidadãos ao acesso à arte e à memória coletiva. Aliás, vinha agora para cá a descer a Calçada da Estrela, junto ao... E estava o Cinema Paris há 40 e tal anos ali parado, não é? Uma ruína, quer dizer, e não há uma maneira de se resolver situações desse tipo. O Animatógrafo do Rossio, o cinema de 1907, que tem, por exemplo, um painel de azulejos e uma decoração de arte nova que é única, e ninguém deita a mão àquilo. É um peep show, não é? Que fazem lá dentro. É um bocadinho degradante até sentir-se isso, não é? E, portanto, nós punhamos aqui algumas exigências, que era o Governo, a Câmara Municipal de Lisboa e o Património Cultural, que intervenham para travar este projeto que descaracterizava o Império, a implementação de medidas que garantam a preservação integral do edifício, assegurando que não se façam intervenções que desrespeitem o seu valor histórico e arquitetónico, o cumprimento rigoroso das condicionantes estabelecidas pelos parceiros do Património Cultural, IP, e a consulta pública para qualquer alteração definitiva. Adicionalmente, apelamos à criação de mecanismos legislativos eficazes que proíbam intervenções que descaracterizam imóveis classificados, mesmo que aprovados previamente. Garantir a reversibilidade das alterações ao património, em património cultural, sempre que possível, protegendo o futuro dos imóveis históricos. Reforçar a obrigatoriedade de consulta pública em casos de alterações de uso ou descaracterização de património classificado, garantindo a participação ativa da sociedade civil. E as nossas medidas urgentes seriam preservar o Cinema Império enquanto imóvel de interesse público, que o é, mantendo a sua integridade arquitetónica e função cultural, reavaliar o processo de aprovação do projeto atual, considerando os pareceres do património cultural e as implicações para a memória cultural de Lisboa. Não se trata de salvar um edifício, mas de proteger a memória, a história e o futuro cultural de Lisboa. Portanto, estas eram as medidas que, com alguns desabafos por meio, eram as medidas que nós sugeríamos, e na reunião com o Sr. Presidente da Câmara sugerimos mais uma medida concreta, que era haver um observatório para este tipo de património cultural. Um observatório constante. Aqui a minha colega Carla irá falar um bocadinho sobre essa nossa sugestão, não é? Boa tarde a todos. Carla Chambel, da Academia Portuguesa de Cinema. Dando aqui continuidade ao que o Paulo Trancoso falou, de facto, trazemos esta ideia da criação de um observatório de espaços culturais, para a preservação de espaços culturais, e anunciamos 3 objetivos principais. Identificar os edifícios em risco, monitorizando as suas condições físicas e os fatores que ameaçam a sua existência. 2, criar ou ativar ferramentas legais e políticas para garantir a sua recuperação, respeitando a sua arquitetura original e a sua função cultural. 3, fomentar parcerias locais, particularmente com associações culturais ou entidades privadas, para dinamizar estes espaços, tendo o Observatório um papel de mediação e facilitador de soluções. Na nossa perspectiva, as associações culturais serão ou são o verdadeiro motor da dinamização destes locais. São elas que criam programas inclusivos, diversificados, de proximidade, respeitando a identidade e a função de cada espaço. Organizam atividades que vão além do simples entretenimento, como oficinas educativas, ciclos temáticos, residências artísticas, fortalecendo a ligação entre as comunidades, os artistas e os espaços. Mas para desempenharem este papel, as associações enfrentam desafios financeiros, como sabemos, organizativos e burocráticos.
Exemplos disto são os festivais de cinema, de teatro, de música, exposições temáticas, cineclubes, companhias teatrais, eventos que fazem reflexões sobre temas tanto centrais como específicos sobre a cultura e a sociedade. Trazemos exemplos vivos de boa conduta, como, por exemplo, o Cinema São Jorge, que foi recuperado e que está ao serviço público de Lisboa e dos festivais de cinema, estreias de filmes, portanto, que tem um papel bastante importante. Damos outro exemplo como o Batalha Centro de Cinema, no Porto, que também é a mais recente, digamos, que recuperação do património para os portugueses. Em relação ao setor, portanto, falei das associações, mas também o setor privado, claro, que é uma contribuição bem-vinda, especialmente no que toca a eventos de maior escala que podem atrair públicos mais abrangentes e gerar receitas importantes para a saúde económica do setor cultural. Contudo, estas colaborações devem sempre respeitar a função cultural e a identidade de cada espaço. Terminei o tempo? Pronto. Deixamos o repto para pensarem nestas abordagens. Obrigada a todos. Peço-lhes que desligue o microfone. Sim. E vamos passar agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo PSD, pelo deputado Carlos Reis. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar os senhores peticionários e o seu esforço cívico e a sua intervenção nesta matéria, mas dizer, portanto, no recap que temos de fazer em relação a isto, temos de lamentar algumas questões, mas lamentar há 40 anos atrás. Nós não podemos salvar edifícios nas suas funções culturais se o público os abandonar. O que acontece é que desde 1983 que este cinema e este cineteatro encerrou. Aliás, esteve durante 9 anos vazio, só em 1992 foi dado início ao seu funcionamento como um espaço de culto por uma igreja legalmente constituída. Em 1998, a proprietária do edifício, que arrenda formalmente a esta igreja este edifício, solicitou a desafetação do Cinema Império como sala de exibição pública de obras cinematográficas. No entanto, tendo garantido sempre que não pretendia efetuar obras de alterações. No entanto, esta desafetação nunca foi efetuada e aquilo que sucessivamente, por várias vicissitudes e vários pedidos, tem sido sempre feito, basicamente, é de projetos de recuperação e alteração, nomeadamente de adaptação, muitas de algumas obras até que foram factualmente realizadas sem licença. Quanto à intervenção da Câmara Municipal de Lisboa, o projeto de arquitetura foi aprovado a 4 de dezembro, com vista a legalizar adaptações e ampliações já realizadas no edifício, que se mantém propriedade do requerente original. Foi antecedido de outro pedido de licenciamento que já tinha sido indeferido pela Câmara em 28 de fevereiro de 2022. O projeto de arquitetura aprovado procedia a algumas alterações e ampliações destinadas à adequação de funções ao culto religioso e complementares existentes. No entanto, este projeto mereceu e, portanto, foi acompanhado de algumas condicionantes, nomeadamente para ser favorável do património cultural, nomeadamente a reposição de símbolos identitários que já não constam atualmente no edifício, como as letras que encimavam a fachada, as 2 esferas armilares que pontuavam as pilastras do alçado. Foi ainda exigido o restauro de acabamentos anteriores, mas esta deliberação veio a ser retificada no dia 18 de dezembro, determinando manter o uso de equipamento cultural, considerando que o culto religioso, ao abrigo da Lei de Liberdade Religiosa, pode ser exercido em qualquer edifício, independentemente do uso urbanístico autorizado. E, portanto, esta retificação permite que no futuro o edifício possa mais facilmente retornar um dia, se tal for possível, à função de cinema e teatro, caso os proprietários do futuro, que venham a ser proprietários no futuro, se determinam. Portanto, o primeiro facto é de que o Cinema Império não é utilizado como cinema nem como teatro há mais de 40 anos em Lisboa. E o segundo facto é que está em causa a aprovação de um projeto de arquitetura e não
ainda o deferimento do pedido de licenciamento. Portanto, é este o ponto da situação em que estamos. E o pedido de licenciamento só será deferido se forem cumpridas as condições de aprovação do projeto de arquitetura. Quanto às pretensões dos senhores peticionários, nós concordamos na importância da proteção dos elementos icónicos deste edifício, que aliás estão caracterizados e são matéria de salvaguarda nos planos, nos licenciamentos em causa. Nós temos que referir aqui que a desafetação legal de uma sala de espetáculos, do uso legal de uma sala de espetáculos, não altera a verdade atual. E a verdade atual é que aquilo, para todos os efeitos, é, de facto, um templo religioso. E, independentemente se concordamos ou não concordamos com o uso, ou se nos revemos ou não se revemos, ou se somos crentes ou não crentes dessa igreja em causa, e, no entanto, entendemos e concordamos aqui com os peticionários que é essencial preservar a memória e garantia da possibilidade, num qualquer futuro, do recomeço da sua função cultural, ou seja, da sua reversibilidade das alterações que aqui façam. Quanto aos instrumentos legislativos e novas soluções legislativas, isto sem prejuízo de uma melhor reflexão que possamos fazer, para já entendemos que são suficientes as atuais soluções e as atuais normas legislativas para a proteção de imóveis classificados, designadamente aqueles que são afetos ao património cultural e, como atualmente, na atual legislação existente, de garantia da informação e da participação do público em processos urbanísticos relevantes, quer através dos órgãos autárquicos regularmente constituídos, quer inclusive até em vários instrumentos e vários remédios jurídicos que possibilitam a intervenção dos cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Miguel Matos. Se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Academia Portuguesa de Cinema, que representa todos os peticionários e que originou esta petição. De facto, os edifícios marcam a identidade das cidades, marcam a nossa memória coletiva e portanto, são elementos indissociáveis daquilo que é a construção de uma cidade que é mais do que betão ou atividades económicas, mas que é memória, é cultura e, portanto, sem dúvida que a vossa preocupação em relação ao Cinema Império é uma preocupação com a qual nós nos associamos e podíamos falar de outros edifícios, já para não falar de cinemas que hoje em dia já não ocupam essa função e cujo edifício está totalmente diferente do que estava anteriormente. Por exemplo, o caso do Monumental, que está no Saldanha. A verdade é que ao longo de muitas décadas o cinema foi perdendo estas grandes salas e foi tendo outras noutros espaços, nomeadamente em centros comerciais. Essa alteração dos usos e costumes das pessoas de facto aconteceu e fez com que muitos destes espaços, podíamos falar de outros, já falaram aqui do Paris, podíamos falar do Europa, podíamos falar do Éden, enfim, deixaram de funcionar e passaram a ter outras ocupações, uns como hotéis, outros como escritórios, etc. De facto, cabe às autarquias poderem fazer um esforço no sentido de poderem, quando possível, adquirir estes espaços ou assegurar que alguém os adquira com a finalidade de colocá-los para um benefício social. Como, por exemplo, é o caso da requalificação do Cinema Europa na freguesia de Campo de Ourique e que hoje em dia tem um usufruto alargado por parte da população. E que é um legado do qual nós nos devemos orgulhar como lisboetas e também pelo trabalho que o Partido Socialista fez nessa matéria. Em relação ao que nos traz aqui em concreto, ao Cinema Império, de facto é difícil discordar da vossa posição, na medida em que é uma pena que se perca aquele edifício. Mas, se olharmos para aquilo que é a realidade dos factos, hoje em dia, de facto, nem todos os elementos lá estão. A verdade é que a DGPC, agora Património Cultural, deu um parecer favorável na condição de que aquelas alterações sejam reversíveis e, portanto, administrativamente foi cumprido um pressuposto
que torna-se difícil de alterar, porque é uma decisão técnica, feita por técnicos, no cumprimento da lei e que está tomada e, portanto, transita, de certa forma, em julgado. Não é bem esta expressão em termos de decisões administrativas, mas é a realidade que nos cabe aqui politicamente dizer. E de facto, nenhuma decisão que nós viéssemos tomar agora poderá reverter aquilo que foram as decisões anteriores. Agora, em relação àquilo que é o acompanhamento do projeto, contam connosco. Nós estamos inteiramente disponíveis e com vontade de poder assegurar que aquilo que é as condicionantes que a antiga DGPC colocou ao projeto são cumpridas e que o mais possível se possa preservar os elementos arquitetónicos que tornam daquilo, de facto, um edifício emblemático. Em relação à matéria central que nos traz aqui e que originou esta petição, que teve a ver com a alteração de uso, de facto, quer dizer, surpreende-nos um bocadinho a insistência do PSD, porque até o Presidente Carlos Moedas já veio recuar naquilo que era a sua intenção, não é? E, portanto, de facto, é importante que este imóvel possa manter a classificação de uso cultural para que, um dia que a IURD deixar de o ocupar, possa regressar à sua função original de uma sala de espetáculos, que pode ser cinema, pode ser outra coisa, como, aliás, Vossas Excelências deram vários bons exemplos de outras coisas que poderiam servir, de espaços de ensaios, de residências e tudo mais. E, portanto, não me querendo alongar, nós achamos que é uma grande vitória desta petição e dos peticionários a alteração do uso deste espaço, portanto, não ter sido autorizada para ficar apenas exclusivamente como um fim religioso e manter a designação de fim cultural. E, portanto, estamos convosco na preservação daquilo que são esses elementos e, no sentido mais lato, a sua última intervenção sobre um observatório dos espaços culturais e a preservação destes espaços, sem dúvida que nós nos podemos solidarizar. Acho que temos que analisar se há algum tipo de alteração legislativa que é necessária, porque, do nosso ponto de vista, parece-nos que o foco tem que ser a mobilização autárquica e popular também, para que estes espaços possam vir a ser adquiridos, reabilitados e devolvidos ao usufruto da cidade, como, mais uma vez, reforço, foi feito com o Cinema Europa e que pode vir a ser feito com outros espaços. Haja a vontade política para o fazer, e a vontade política não surge do ar, surge também da pressão que Vossas Excelências fazem e, portanto, mais uma vez, saudar-vos por esta petição. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, apenas uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. É que disponibilizo a minha intervenção, uma vez está gravada, portanto, e disponibilizo a minha intervenção é porque de todo eu disse aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer. Eu não me importo discordarmos, até é natural que discordemos, até para mim até me lisonjeia. Agora, que não discordemos na base daquilo que eu não disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Carvalho, do Partido Chega. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores peticionários e quero começar por dizer que o Chega está ao lado dos peticionários e na defesa da preservação e, no caso, de proteção daquilo que é o Cinema Império, daquilo que foi, na verdade. E não nos podemos esquecer que o Cinema Império foi uma referência na vida cultural de Lisboa, essencialmente. Foi palco do primeiro Festival da Canção, foi palco de estreias de grandes clássicos do cinema, de concertos de grandes nomes da música internacional e foi também o berço do teatro moderno de Lisboa. E, portanto, não podemos agora esquecer todo o passado que o Cinema Império tem e é nosso dever proteger o que ainda pode ser protegido. E, portanto, é um facto que a Câmara Municipal de Lisboa voltou atrás naquela que tinha sido a sua primeira decisão, mas também é um facto que só voltou atrás devido à pressão que foi colocada sobre o Executivo da Câmara, exatamente com esta petição, que reuniu milhares de assinaturas. E por isso eu queria dar os parabéns aos peticionários, porque tenho algum receio que, se não tivesse sido esta pressão causada pela petição, que hoje não estaríamos aqui a congratular-nos pelo facto do Cinema Império continuar a ser um edifício para uso cultural, e estaríamos a lamentar o que se estaria a perder. E, portanto, mais uma vez, devo agradecer, e acho que todos nós devemos agradecer aos peticionários o brilhante trabalho que fizeram em defesa do património do cinema Império.
Também é preciso, foi dito aqui que nem todos os elementos originais da construção do Cinema Império estão lá atualmente, é um facto, mas também não podemos, só porque já não estão lá alguns elementos, agora descartar os que ainda lá estão e que é preciso garantir a sua preservação e a sua continuidade. E esta decisão, esta reversão da decisão da Câmara é exatamente nesse sentido, de poder garantir que daqui a algum tempo, não sabemos quando no caso a IURD não quiser continuar a utilizar o edifício do Cinema Império, garantir que os elementos que ainda lá estão, que se mantenham, que sejam conservados, que sejam restaurados, porque o Cinema Império é dos anos 50 e, portanto, a sua degradação é visível, tanto no interior como no exterior. E é importante preservar os elementos que ainda lá estão para que, no futuro, o Cinema Império possa voltar a ser uma referência, esperemos nós, naquilo que é a vida cultural lisboeta. Isso também é verdade, que nós não podemos agora reverter decisões que já foram tomadas, também não deixa de ser verdade, que não só podemos, como devemos estar atentos ao que é feito a partir de agora, porque não podemos deixar e também como já foi referido aqui por outros deputados, há imensos teatros históricos que foram referências para o panorama cultural português que se perderam. Mas mais uma razão para estarmos atentos e não deixarmos que o Cinema Império seja mais um desses casos que se vá perder e que não tenha depois uma reversão possível. E, portanto, acho que esta petição surgiu em muito boa hora, o seu objetivo foi cumprido, foi de garantir que o Cinema Império continua a estar classificado como de uso cultural. E isto, no futuro, pode garantir que possamos voltar a ter um Cinema Império para promoção da arte, promoção da cultura em Portugal. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada António Filipe, do PCP. Se faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado. E queria, enfim, saudar a vossa presença nesta reunião e agradecer-vos a iniciativa. Eu creio que, curiosamente, o Cinema Império, eu creio que foi o primeiro cinema, não foi a primeira vez que fui ao cinema, mas quando devia ter para aí 13 anos e que fiz aquela grande aventura de meter no comboio, eu via na Amadora, para vir ao cinema e foi ao Império. Não me lembro qual foi o filme, que também importa pouco. Não foi o Coração Potemkin, por acaso. Mas foi a primeira vez que me aventurei a vir com mais um coleguinha de turma a Lisboa para vir ao cinema. E foi o Império, de facto, e à sala principal, porque havia, de facto, como disseram, um estúdio que não sei o que é feito dela, não sei se depois de ter sido adquirido pela IURD, depois nunca mais lá entrei, e portanto não sei se permanecem as duas salas. Agora, creio que a vossa petição, sempre diz, obviamente, que aquilo que é irreversível, ou seja, há coisas que não estão na nossa mão, quer dizer, aquilo que tem um proprietário, gosto só não dele, mas agora a preservação do edifício na sua integralidade, eu acho que é algo que deve ser, de facto, salvaguardado, e isso aí, a cidade de Lisboa deve ser intransigente relativamente a essa matéria. E, portanto, quanto a isso, não podíamos estar mais de acordo com aquilo que é referido na vossa petição e aquilo que estiver ao alcance da Assembleia da República, que é que devemos fazer. Colocam uma questão muitíssimo relevante, que é da preservação dos espaços culturais. Eu recomendo um filme que passou esta semana na RTP, creio que não sei se na 2 se na 3, no Cinemax, que é o primeiro filme do Lauro António, que é um documentário sobre os cinemas que estavam a desaparecer em Lisboa a meados dos anos 60. De facto, nós já vimos este filme em muitas outras salas, que é o desaparecimento de espaços históricos de cinema. Eu devo dizer que os meus cinemas já quase todos desapareceram, aqueles cinemas que eu frequentava quando era mais jovem, e que tinha mais tempo para ir ao cinema, e já quase todos desapareceram. Felizmente alguns foram reconvertidos, reabriram,
mas são a exceção na regra, porque de facto a grande maioria, devido também a alterações de hábitos culturais, enfim, da cidade, as coisas foram-se alterando. E por isso é que eu acho que esta defesa dos espaços culturais tem uma grande importância, e essa vossa ideia do observatório é uma ideia muito interessante, portanto, haver uma monitorização sobre os espaços que estão em perigo, enfim, como acontece com as espécies em vias de extinção, e portanto, como fizemos para manter o lince da malcata, que também se justifica que haja alertas e medidas para que, designadamente, os municípios e o Ministério da Cultura e que intervenham no sentido de que estes espaços culturais não se percam, não só pela sua importância histórica e memorial, mas também pela necessidade, de facto, de haver uma dinamização cultural condigna das nossas cidades. E, portanto, eu queria agradecer-vos, dizer-vos que estamos convosco com a vossa preocupação concreta relativamente ao Império, mas também relativamente à preocupação que aqui expressam da defesa dos espaços culturais importantes para a nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, e saudar os peticionários aqui presentes. Paulo Trancoso e Carla Chambel, foi a vossa petição e foi a vossa atitude e o vosso interesse por este assunto que travou um processo que poderia ser, se calhar, irreversível se transformássemos este local de cultura num local religioso. Essa primeira parte é uma vitória já conseguida, portanto, parece que foi revertido e esperamos que não se volte atrás nessa questão. Depois temos a questão das obras, portanto o livro também acompanha a questão daquilo que foi feito a nível de alteração, ampliação do edifício. As obras, pelo que se percebeu dos vários parceiros, eram necessárias para a conservação do edifício. Os parceiros condicionavam fortemente as obras que foram feitas e nesta matéria também eram claros em relação à preservação dos elementos arquitetónicos do imóvel. Acompanhamos a vossa preocupação para que ele não seja descaracterizado e que não seja modificado na sua essência. E, por outro lado, também eu gostei particularmente da intervenção da Carla naquilo que dizia de ser um espaço que poderia transformar-se num local cultural, que pudesse também ser um centro de promoção de cultura e que não fosse alterada a sua lógica para a qual foi criado. A parte da criação de um observatório parece-nos bastante interessante no sentido de acompanharmos também estes processos quando, por vezes, ao longo das décadas, os edifícios foram criados com uma função e depois são alteradas o uso para o qual foram criados. E o livro está disponível para trabalhar também num projeto que tenha a ver com a criação deste observatório. E agradeceríamos também a vossa colaboração para que nos ajudassem na criação de uma iniciativa nesse sentido. Por todas estas razões, agradecemos a vossa presença e acompanhamos as vossas preocupações. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora 10 minutos aos peticionários. Obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelos comentários que fizeram. Quero, de qualquer maneira, primeiro que tudo, enaltecer que o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Carlos Moedas, praticamente nos agradeceu por termos feito este abaixo-assinado, porque o alertou para uma situação que ele diz que ele próprio não estava de acordo. E, portanto, passa o paradoxo, a verdade é que foi ratificada a decisão e, pelo menos por aí, ficámos relativamente mais tranquilos, tanto mais que a IURD, que está no Império, tinha estado no Alvalade, se bem se recordam, antigamente, e tinha, a certa altura, também deixado o Alvalade e ido para... Aqui já estamos há muitos anos, de facto, ali no Império, mas também temos que ver que nos anos 80 a consciência cívica não é a que é hoje. Aliás, se nós tivéssemos feito um abaixo-assinado, sequer nessa altura, não sei que teríamos alguns milhares de assinaturas. E hoje
bastou aquele movimento para em 3 dias termos 13.000 assinaturas e ia por ali fora. Portanto, há um alerta muito grande dos cidadãos, especialmente dos alfacinhas, que têm visto o património cinematográfico e teatral sido abatido constantemente e feito para outros fins, etc. Quer dizer, muitas vezes, e perdoe-me o Sr. Deputado, não estou de acordo com a Europa, tenha sido um bom exemplo, porque é uma coisa de apartamentos que tem um pequeno espaço para umas discussões culturais. Não me parece que tenha sido. O São Jorge, sim, felizmente na altura o Dr. João Soares agarrou o São Jorge e hoje em dia é um emblema da cidade, quase, em termos dos festivais constantes, das antestreias, etc. É um movimento. Precisávamos de 2, 3, 4 São Jorge. O Império podia ser um deles, não é? Mas pronto, quer dizer... De qualquer maneira, quero dizer que o Sr. Presidente Carlos Moedas gostou muito da ideia do observatório e ontem mesmo telefonaram-me da Câmara para, eventualmente, podermos voltar a ter uma reunião, isto depois de eu ter insistido com alguns telefonemas para lá, perceber, então, e o observatório? Mas, pronto, vamos tentar que o observatório seja um facto, mas o observatório que não seja só para Lisboa, porque há muitos cinemas pelo este país que estão com os mesmos problemas, em decadência sucessiva, etc. E Portimão, não, Porto Alegre, não é? Por exemplo, etc. Mas este observatório, que foi aceito, ou pelo menos foi bem visto pelo Dr. Carlos Moedas, não é só ver todos os espaços culturais em perigo, não é? Mas também tentar arranjar maneira de os recuperar e de lhes dar vida novamente, dar vida à cultura. É isso que é importante, não é? E estamos esperançados que isso seja feito, não é? Há uma coisa agora importante, que é estarmos na expectativa quanto ao necessário apresentação do projeto de execução pela IURD, não é? Portanto, as exigências foram feitas, agora vamos ver o projeto que vai ser apresentado e acompanhar. Sugerimos ao Sr. Presidente da Câmara, que aceitou e que diz que vai acompanhar com empenho a situação. Nós estamos disponíveis para acompanhar também e ver se de facto o projeto de execução compreende as exigências do património cultural, não é? E isso vão ser feitas, porque há modificações que já estão, há construções que foram feitas, que são vistas a olho nu na Alameda, que têm que ser ratificadas, têm que ser modificadas, e tem que ser lá onde estão aqueles elementos todos que foram retirados, não é? E repostos. Portanto, é um processo para acompanharmos, mas nós estamos todos com muita fé no observatório, que seja não só para Lisboa, mas para todo o país em relação a estes espaços culturais, não é? Não sei se quer dizer alguma coisa. Sim, aproveitava. Muito obrigada pelas vossas intervenções e pelo apoio que, pelo que percebi, unanimemente deram à petição e à nossa iniciativa. Queria deixar 2 notas. Relativamente à IURD, como entidade que é detentora do património do Cinema Império, acho que a postura pode ser não ser alguém que está do outro lado, mas alguém que também faz parte da comunidade e, portanto, não sei se de alguma forma também não poderia haver uma relação de interação com a própria entidade, de forma a que alguma parte da cultural pudesse voltar ao Cinema Império. Isto estou a dizer agora por reflexão daquilo que foi falado aqui. Isto porque, na minha ótica, devemos trabalhar em conjunto e não contra as pessoas. Eu não estou contra a IURD, não tenho nada contra eles em termos de processo, cada um está na sua liberdade de fazer aquilo que quer fazer, mas acho que, de facto, a perspectiva é muito mais de trabalho em conjunto e este observatório pode ser um observador daquilo que se está a passar, mas mais do que um acusador ou de um apontador, ser alguém que está para colaborar, para trazer estas histórias, como foram hoje aqui faladas, da primeira vez que eu fui ao Cinema Império, e essa memória coletiva ser preservada, porque isso é o que nós vamos trazer às gerações vindouras que não tiveram a oportunidade de ir ao Cinema Império quando ele estava a funcionar enquanto cinema. A outra nota, relativamente ao público nas salas, efetivamente, nos anos 80 vimos uma grande descida do público nas salas, tendo em conta todas as novidades que estavam a surgir na altura com os VHS e etc., mas
pudemos ver, e ainda bem, uma revitalização do cinema até 2019, com a maior afluência de público às salas que tínhamos até aí, nomeadamente até sobre o cinema português, que infelizmente a pandemia veio quebrar esse crescimento, mas estamos em querer e estamos também a trabalhar isso na Academia Portuguesa de Cinema, para que o público retorne às salas de cinema e as mantenham como um património vivo de quem experiencia esta vivência de ver cinema numa grande tela, não é? Que é completamente diferente do que vermos em casa, e, portanto, estimularmos não só o público mais direto, mas também a formação junto das escolas, para que os jovens, desde cedo, as crianças, assistam a filmes no cinema. Portanto, estes dois trabalhos, eu acho que fazem parte também da nossa missão, enquanto academia, de, por um lado, a formação e, por outro lado, o incentivo e a divulgação do cinema junto do público. Muito obrigada. Já tenho tempo? Sim, sim. Se tiver tempo, eu gostava só de lembrar o animatógrafo do Rossio, que é uma joia arte nova, das poucas que temos, onde se faz striptease, não é? E que eu acho que é uma situação que deveria alguém dar a mão àquilo, tirar, quer dizer, falar com o proprietário, negociar. É que, de facto, é um dos exemplos únicos que temos. E acho que é um espaço que merece, de facto, outro acolhimento e outra entrega. Mas pronto, é quase que me indigna esta situação. Peço desculpa, Srs. Deputados. E depois é o Paris, não é? A cair aos bocados, para ali, não é? Um observatório, se já existisse, se calhar poderia pegar nas partes e tentar negociar, tentar ver, tentar algum bom senso, tentar que os privados e os públicos sejam de acordo e não deixar este aspecto na cidade, não é? E ainda por cima, privar de um espaço cultural. Pronto, muito obrigado a todos. Agradeço os senhores peticionários. Muito obrigado, senhores deputados. Seguiremos com a segunda parte da nossa reunião.